Confira no episódio 12 da série Catamarca. Atravessaremos um deserto surreal. De coloração vermelha, é chamado de Deserto del Diablo. Conheceremos os Ojos de Mar, onde subsistem cianobactérias, consideradas uma das primeiras formas de vida na Terra. Avançaremos em nossa jornada pela Puna Salteña, percorrendo paisagens extraordinárias. E antes de chegarmos a San Antonio de los Cobres, passaremos pelo viaduto La Polvorilla, considerado o terceiro mais alto do mundo. Veja as belezas incríveis presentes nesta região da Cordilheira dos Andes. Deixe para nós seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para saber quando publicamos novos vídeos. Considere também tornar-se membro do clube Dakar Overland. Assim você estará nos ajudando a continuar produzindo mais conteúdo de valor para os viajantes. Este vídeo tem um patrocínio de Nissin Cup Noodles, solução prática e saborosa. Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland. Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia. Vasten Brasil, tecnologia Overland. No episódio anterior, conhecemos uma cidade fantasma localizada a mais de 4.000 metros na Cordilheira dos Andes, a sua mina desativada e o cemitério. Atingimos o ponto mais distante da nossa expedição, na fronteira com o Chile, onde fomos obrigados a retornar após encontrarmos o caminho bloqueado pelos penitentes de gelo. Mais uma manhã calma iniciava na remota Tolar Grande. Apesar de ser um dia útil, quase não se via algum movimento nas ruas. Estamos aqui então em Tolar Grande, estamos deixando aqui a cidade, ali é a nossa pousada, o salar atrás, tem uma linha de trem desativada, alguns vagões abandonados, aqui provavelmente era o fim da linha, ali na frente tem uma estação também desativada. Vocês conhecem Catar? Carregamos os carros e partimos. Found myself smiling more. The moment you leave, I feel down again. Procuramos um mercado para comprar mais mantimentos, já que esgotamos nosso estoque no almoço do dia anterior. I swear that I'm trying my best. You tell me the stress shouldn't be fair. I wonder what I'll do next on the corner of home. Ei, vamos comprar suprimentos. Hold my hands out Olá, for bom dia. Es lo que tengo. Solamente eso. No tiene carne. Carne no. Nada. Olha que legal, aqui a gente tem que ir em Tolar Grande, acabamos de fazer compras no mercadinho na frente e do outro lado tinha coleta seletiva. Tem, olha só, plástico e papel. Olha que legal. Doamos mais Cup Noodles na saída da cidade. Em poucos minutos já chegávamos a uma das atrações mais famosas da região, os Ojos de Mar. São um conjunto de poços de coloração verde e turquesa a 3.510 metros de altitude. Suas águas são extremamente salgadas e alcalinas. A radiação solar é intensa e há uma ampla variação de temperatura. Mesmo nessas condições totalmente desfavoráveis à vida, nos Ojos de Mar subsistem os estromatólitos. São cianobactérias consideradas uma das primeiras formas de vida na Terra. Há um guarda-parque que zela para que os visitantes não se aproximem das águas, pois qualquer contato causaria dano ao delicado equilíbrio deste ambiente. Pedimos también de que no me pisen el agua y no hagan huellas a los señores turistas. Infelizmente, vimos notícias de que os Ojos de Mar transformaram-se em uma única lagoa marrom.
Suspeita-se que a construção de uma passarela para turistas tenha rompido um aquífero, pois via-se água argilosa jorrando em torno das estacas. I found myself dreaming again. Seguimos viagem, pois ainda tínhamos mais de 200 quilômetros até a San Antonio de los Cobres. Feels like my bed is on fire when I'm sleeping alone. Ultrapassamos novamente 4.000 metros de altitude. I'll let you know when to let go. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. Esta é a Ruta Provincial 27, atualmente muito utilizada por veículos das mineradoras de lítio que exploram a região de Tolar Grande. Um lugar bonito para passar, hein? I don't understand how you can love me the way that I am. You give a little love with a little sun. Everywhere you go, everywhere you're running. You make it look easy. I don't understand how you can love me. You make it look easy. I don't understand how you can love me. You make it look easy. I don't understand how you can love you. You make it look easy. I don't understand. Neste ponto há dois caminhos possíveis para seguir, um mais plano e largo para os caminhões, e outro que passa por uma sinuosa serra. Como sempre, vamos escolher o caminho mais sinuoso. Vamos iniciar uma rota chamada Sete Curvas, e aqui não passa, é proibido caminhão, passagem de caminhão. A paisagem muda toda hora, né? Impressionante. So many fish in the ocean, they say. So when will the wind blow you my way? Desire to make shy love. Parece mesmo, é outro planeta. Desire to make shy love. So let's pretend that we can do. Chegamos à Serra das Sete Curvas. É fácil entender porque este trecho da estrada leva este nome. 'Cause desire to make shy love. E ao completarmos as Sete Curvas, entramos no Deserto del Diablo. One wish in the right direction to you. I'm leaving empty space for lovers. Com exceção apenas do azul do céu, a cor vermelha dominava todas as direções para onde olhávamos. It's all new to me too. Seco. So don't worry. Ela caiu na minha mão? It was Nossa, ela é always muito so frágil, olha só. Era um cenário impressionante e único. As comparações com o planeta Marte são inevitáveis. never knew I Chamava a atenção também a inexistência de qualquer forma de vida, nem insetos ou plantas. Isso mostra como o clima aqui é hostil, com dias muito quentes e noites geladas, que podem atingir até 20 graus negativos. I'm getting closer every day. So let's pretend that we can do this. So let's pretend that we can. So let's pretend we know what we're doing. Como é possível ver tantas formações diferentes, né? Impressionante, né? É que nós estamos a quase 4.000 metros de altitude aqui.
Aqui a impressão era de termos entrado em um enorme labirinto. Estamos agora caminhando entre as crateras lunares. Iniciava agora uma longa reta de quase 40 quilômetros. Estávamos atravessando o famoso Salar de Pocitos, um dos lagos de sal mais importantes da Puna, Argentina. Possui 60 km de comprimento e 6 km de largura, localizado a 3.660 metros de altitude. Este é o povoado de Pocitos. Aqui residem apenas 15 famílias. Era minúsculo, mas seria a única chance de conseguirmos um restaurante para almoçar. A gente chegou aqui em Pocitos e que legal que tinha lugares para comer. Mas nossa, tinha que ser agora as mesas são muito disputadas, que era do almoço. E os trabalhadores também estão comendo no mesmo horário que a gente. Encontramos um pequeno restaurante que era bastante frequentado por caminhoneiros que realizam a rota Chile-Argentina, transportando equipamentos pesados para as mineradoras. Todos os caminhoneiros eram muito simpáticos e comunicativos. Oh, que legal! Venimos de Chile, llegamos ayer. São chilenos? Sim. Oh, que legal! Que legal! Falta um. Vamos continuar a viagem. Este trecho da Ruta Provincial 27 é conhecido como Punta Cauchari. Ao ultrapassarmos 4.000 metros de altitude, vimos as primeiras lhamas da expedição. Essa lima tá aqui a uns 5 metros de mim. Tá vendo como ela não tem medo nenhum? Estávamos novamente no Abra Alto Chorrillos, na Quebrada del Toro. Estivemos aqui em nossa expedição Atacama Uni. Com o ar rarefeito, o 4x4 acionado e o grande ganho de elevação,
o tanque da Triton do Sérgio entrou na reserva. Utilizamos o diesel que carregávamos nos galões. Felizmente a SW4 e a Defender possuem autonomia para seguir até San Antonio de los Cobres. Chegamos ao famoso viaduto La Polvoridia. Esta construção em vigas de aço está a 4.200 metros do nível do mar, sendo assim considerado um dos viadutos de maior altitude do mundo. Possui 224 metros de comprimento e 63 metros do solo. Ainda está em funcionamento, com um serviço turístico de passageiros, o Trem de las Nubes, que passa diariamente por este viaduto. Ele foi construído em curva e inaugurado na década de 1930. Em sua base, há uma excelente loja de souvenirs. A gente tá aqui, eu, a Júlia e o Sérgio. Nossa, a gente ficou aqui procurando lembrancinhas, achamos coisas muito lindas. Chegamos em San Antonio de los Cobres. Esta é a nossa terceira passagem pela cidade. Reparem neste poço de combustível, não há cobertura, pois aqui raramente chove. Olha só que emoção, estivemos aqui 5 anos atrás, abastecemos aqui neste posto e eu vou tentar fazer a mesma foto, a mesma pose que eu fiz 5 anos atrás, aqui no carro. Aqui no carro, na época, eu tava no Brutus. Então, quem trouxe a gente pra essa região foi o Fortuna. Chegamos ao hotel do dia. Oi, um perito! Essa é a Luna, a cachorrinha da pousada. Feito o check-in, saímos para fazer algumas compras no mercado e jantar. E agora? É muito fácil de preparar muito delicioso. ¿Conoces? Sí, es muy delicioso. Gracias. Esse aqui é de queijo e esse aqui é de llama.
Após esta deliciosa refeição, vamos descansar após mais um intenso dia na expedição. Confira no próximo episódio. Passaremos o dia em deslocamento pela mítica Ruta Nacional 40. No Abra de la Cai, atingiremos o ponto mais elevado desta longa rodovia que cruza toda a Argentina. Enfrentaremos o ar rarefeito, desafios 4x4, penhascos que não permitam um segundo de distração neste emocionante trecho da Cordilheira dos Andes. Faremos nosso almoço em um vale verde, no meio do deserto. Passaremos por uma cidade destruída e abandonada após um grande terremoto. Visitaremos um aeroporto de discos voadores. E terminaremos o dia na charmosa e turística cidade de Cati. Acompanhe a continuação desta grande jornada pela Cordilheira dos Andes. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Deixe também seu like e compartilhe nossos vídeos. Com isso, você estará ajudando o Dakar Overland a continuar produzindo mais conteúdo. Considere também tornar-se membro do canal. Com uma pequena contribuição, você poderá fazer parte do grupo no Telegram com os demais membros e os integrantes do Dakar Overland. Muito obrigada e até o próximo episódio!